Estava indo tudo muito bem, mas eis que de repente a vida resolve virar de cabeça para baixo. E todas aquelas bases que até então você acreditava serem indestrutíveis começam a desmoronar. Atenção, porque isso pode ser um chamado da espiritualidade para o seu despertar. Vamos entender melhor esse movimento logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Universo Arte Sistêmica. Eu me chamo Hércules Moreno, sou professor de artes e mentor em desenvolvimento pessoal. E hoje nós falaremos sobre esse assunto que a princípio parece um pouco delicado, mas que é importantíssimo nós falarmos sobre, que é a espiritualidade. Antes de mais nada, é importante que nós esclareçamos o que é espiritualidade. A maioria das pessoas relaciona a espiritualidade com a religião espírita, o kardecismo, ou a umbanda, ou todas essas religiões que trabalham dentro da espiritualidade. Mas espiritualidade não é só isso. Espiritualidade é anterior às religiões e ela é inerente ao ser humano. Nós já nascemos com essa espiritualidade. Mas vamos entender como é que acontece esse chamado primeiramente. Esse chamado, ele pode vir de várias formas. A princípio, quando nós vamos olhar as horas e a gente vê horas iguais, por exemplo, 11:11, 12:12, 13:13 e assim por diante. Às vezes a gente vê placas de carros parecidas ou então, às vezes, sonhos recorrentes. Isso é muito comum acontecer. São sonhos que vão acontecendo na sua vida de forma recorrentes. E é exatamente para que você se questione, mas que negócio é esse? Por que eu estou vendo horas iguais? Por que eu estou tendo sonhos recorrentes? E isso é um chamado, um toquezinho. Olha, acorda, vai investigar isso. Porque a gente precisa entender que, como faz parte da nossa existência, a espiritualidade ela precisa ser levada em consideração. E muitas das vezes a gente não leva em consideração a espiritualidade. A gente sequer olha para a existência dela. E ela está dentro do nosso pacote. Aqui na arte sistêmica, a gente costuma representar o ser humano através de um triângulo. E as três bases que sustentam o ser humano sobre a Terra são a mente, o corpo e o espírito. E o espírito é exatamente isso que nos traz a espiritualidade. De onde viemos, para onde vamos. A maioria das pessoas não quer se questionar sobre isso. Elas têm medo. Por quê? Porque a espiritualidade é um assunto bastante delicado. E quando a gente entra nesses meandros, a maioria das pessoas se assusta. Porque realmente a gente vai falar de energias sutis, de coisas que estão além do nosso entendimento. E a gente vai entender a espiritualidade da seguinte forma. Existem padrões na nossa vida que se repetem. Normalmente a pessoa ela não para em emprego, não sabe por que acontece isso, ou então os relacionamentos são tóxicos, ou então os relacionamentos não funcionam, alguma coisa na vida da pessoa não vai bem, ela não consegue ter dinheiro, ela não consegue fazer coisas que ela gostaria de fazer. Isso são padrões que vão se repetindo e a pessoa não consegue entender por que ela não sai disso. E muitas vezes isso está arraigado ao desenvolvimento espiritual. Há uma forma que ela não está olhando para aquilo, ela não está observando o que está acontecendo no universo espiritual dela. Então, é uma forma da espiritualidade fazer com que você acorde e veja que alguma coisa está acontecendo de errado e que você precisa trabalhar isso. Existem muitas pessoas que se dizem espiritualizadas, mas elas não são espiritualizadas. Por quê? Porque a espiritualidade ela requer um olhar diferenciado para a vida, um olhar generoso, gentil, um olhar humanizado, um olhar com empatia. Então, são várias vertentes que às vezes você não vê as pessoas tendo no dia a dia. E elas se dizem espiritualizadas. Elas vão à igreja, elas oram, elas se ajoelham, elas pedem, elas agradecem, mas na hora do dia a dia, na hora do vamos ver,
Elas se descontrolam, elas agridem, elas gritam, elas falam palavrões, elas não são capazes de se colocar no lugar do outro. Então, são coisas que você vai vendo que você fala, não, isso não é ser espiritualizado. Espiritualidade está longe de ser isso. Então, vamos entender quais são esses chamados, quando a gente tem esses chamados da espiritualidade para um despertar. Por quê? Porque, de alguma forma, eu estou negligenciando algum aspecto da minha vida. Será que eu estou sendo bom filho? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo um bom pai? Uma pessoa compreensiva? Um amigo legal? Um amigo leal? Será que eu estou sendo um companheiro honesto, gentil, generoso? Será que eu estou me colocando no lugar do próximo, procurando entender as dificuldades que a pessoa tem? Então são esses pormenores que vão criando essa espiritualidade na pessoa. E muitas pessoas que às vezes nem frequentam religião ou não sabem nada de espiritualidade, mas são extremamente espiritualizadas, naturalmente, já nasceram com essa gentileza, com essa educação, com esse olhar humanizado para as outras pessoas. Não só para as outras pessoas, mas para os animais, para as plantas, para tudo que cerca a gente. Isso é ser espiritualizado. É quando você está ali vivendo aquele universo onde você está submetido, que no caso nós estamos aqui submetidos ao planeta Terra, nesse universo, e quando a gente entende que há algo superior a nós, uma inteligência superior, comandando tudo isso, você entende que você precisa estar no seu lugar, você precisa estar no seu quadrado. O que a gente fala aqui na arte sistêmica é estar no seu lugar de poder. O lugar de poder sempre é o topo, que é algo para se conquistar através da elevação espiritual. Não só através da elevação espiritual, mas é uma das coisas que realmente nos aproxima do nosso lugar de poder. Essas três vertentes, a mente, o corpo, o espírito, elas são fundamentais no nosso desenvolvimento humano como um todo. Mas a gente precisa entender que quando a gente começa a desenvolver pela espiritualidade, a gente consegue alcançar coisas além do que a gente planeja, do que a gente supõe. Afinal, como diz a máxima, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E é basicamente isso mesmo. Primeiramente, se a gente ficasse atento a todos os chamados, a todos os toques que a gente recebe da espiritualidade, a gente teria muito mais prosperidade na vida, muito mais felicidade, a vida talvez fosse mais fácil para todo mundo. Então, como eu faço esse desenvolvimento espiritual a respeito da minha vida, para ver as áreas que eu preciso melhorar espiritualmente? Bom, você precisa fazer realmente uma análise acerca de tudo isso que eu já falei. Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu estou sendo um bom filho, uma boa filha? Será que eu estou sendo um amigo legal, bacana? E essas partes, elas vão realmente se mostrar para você. E coisas que às vezes você esteja negligenciando, seja no trabalho, porque muitas vezes as pessoas estão no trabalho, mas não gostam do trabalho que realizam, mas estão ali empurrando com a barriga e às vezes tirando o lugar de alguém que gostaria muito de estar ali. Então, são essas coisas que a gente tem que pesar. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Mas o dinheiro, ele vem, é uma consequência daquilo que você faz com amor, daquilo que você faz com prazer, daquilo que você faz com deliberação espiritual. Porque o espírito é exatamente isso, é o fazer. Nós sempre colocamos aqui na arte sistêmica esses três verbos, né? Como diz, e primeiro Deus criou o verbo. Então, são três verbos que compõem essa tríade nossa humana, aqui dentro do método arte sistêmica. A mente é o ser e o estar. Eu já falei isso em outros vídeos, mas vou falar novamente, que é exatamente o equilíbrio de razão e emoção que estão aqui no topo. Que para que você chegue ao topo, você precisa ter esse equilíbrio de razão e emoção. Então é o ser e estar. Como eu estou
como eu sou. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa indisciplinada. Ou eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou nervoso, eu estou irado. Então, são essas partes que vão compondo o seu equilíbrio emocional e racional aqui. O corpo, que é esse corpo físico a qual me refiro, e ele precisa ser muito bem alimentado, com alimentos bons, comida boa, não processada, alimentos orgânicos de preferência. Eu sei que às vezes o valor das coisas, o preço das coisas é infinitamente diferente daquilo que a gente pode pagar, mas o que a gente puder fazer para que a gente possa melhorar a nossa alimentação, isso vai ajudar no nosso desenvolvimento como um todo. Bom, o corpo é o ter. E é tudo que se refere a essa parte física que a gente conhece, tudo que está ao nosso redor. Eu tenho uma casa confortável para descansar o meu corpo, eu tenho roupas bacanas para cobrir o meu corpo. Então, tudo que eu tenho um carro para me locomover, para locomover o meu corpo. Então, é o ter, ele faz parte desse universo físico. Já o universo espiritual, o espírito, ele é o fazer. Então é tudo aquilo que a gente faz para a gente e para o outro. Ah, eu fiz mal para o outro. Ah, eu faço mal a mim mesmo, porque eu bebo desbragadamente, fumo enlouquecidamente. Quer dizer, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Não cuido da minha alimentação, não pratico esportes, não faço nenhuma atividade física e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você é feliz assim, ótimo, mas em algum momento essa conta vai chegar. E é disso que nós estamos falando, da gente sempre tentar equalizar, equilibrar essas três frentes. Alimentos legais, atividades físicas, eu vou cuidar do meu corpo, tudo aquilo que eu for fazer eu tenho que pensar, isso aqui de alguma forma vai afetar negativamente uma outra pessoa ou vai afetar negativamente a mim? Então, este fazer, ele precisa ser ponderado, ele precisa ser investigado para que eu realmente não desequilibre esse meu lado espiritual. Porque tudo que eu faço para o outro, se eu faço uma doação, se eu ajudo o outro, seja lá o que for, eu estou fazendo um ato espiritual. Quando a gente entende isso, a gente começa a ponderar as coisas que realmente a gente faz ou deixa de fazer para as pessoas que nos cercam. Então, o que vem a ser esse desenvolvimento espiritual? Como é que eu me desenvolvo espiritualmente? O mais importante, consumir bons conteúdos. Seja através de livros, de filmes, de notícias mesmo na televisão. Às vezes você gosta de ver aqueles jornais sangrentos que só falam de morte, de barbaridades. Ah, mas eu preciso me inteirar. Não, você não precisa se inteirar. Aquilo ali aconteceu num local. Você vai saber a respeito da mídia. Mas as pessoas, elas ficam enlouquecidas. Elas querem saber detalhes do que aconteceu. Parece que tem uma vontade, né, de saber com riqueza de detalhes, com requinte de detalhes, as coisas mais escabrosas que aconteceram. E o que a gente tem que fazer é exatamente não se poluir com essas notícias ruins. Porque essas notícias ruins não aconteceram no nosso universo. E a gente precisa entender isso. A gente tem que meio que se blindar. E essa blindagem, ela vem através disso, de nós não nos poluirmos com essas notícias ruins, não nos poluirmos com fofocas sobre pessoas, falando mal de pessoas e nem prejudicando outras pessoas. Então, quando eu começo a tomar conta disso, eu começo a desenvolver o meu lado espiritual. E quais são as vantagens desse desenvolvimento espiritual? Olha, eu posso falar que são muitas, viu? Quando você começa a entrar em conexão com a sua parte espiritual, que são seus mentores, cada um tem a sua crença, o seu anjo da guarda, os seus santos que você acredita, seus orixás, seja qual for a sua religião, você começa a ter essa conexão de forma mais fluida.
Isso é maravilhoso, porque você começa a ser aludido, você começa a ser alertado das coisas que você precisa ter cuidado, dos lugares por onde você vai, por onde você vai passar, com quem você vai, com quem você está. As coisas começam a te avisar. A vida, os seus mentores, a espiritualidade começa a te avisar. E aí você começa a andar por esses caminhos que são menos tortuosos e, no caso, sofrer menos. E quando a gente fala disso, porque eles são maiores do que nós, eles estão acima de nós e eles anteveem tudo antes de nós. Então, quando a gente entrega isso nas mãos deles e acredita que essa espiritualidade que nos guia, ela é capaz de nos alertar sobre todos os perigos que estão à nossa frente, a gente consegue ter vários livramentos. Às vezes a gente tem livramentos que a gente nem imagina, mas eles estão acontecendo a todo momento em nossas vidas. E a gente precisa entender, a gente precisa dar atenção para isso, para essa mentoria que nos assiste, que nos ajuda e que nos faz crescer e evoluir. Mas para isso a gente precisa ter essa conexão, a gente precisa querer criar essa conexão, porque essa conexão, de alguma forma, é feita daqui para lá e não de lá para cá. Uma outra coisa muito importante dentro do aspecto espiritualidade é a questão dos antepassados. Por quê? Porque os antepassados eles vieram antes de nós. Nós carregamos essa corrente de DNA que ela não é nossa, ela não nasceu conosco, ela nasceu com os nossos tetravós, enfim, a nossa ancestralidade. E a gente vem carregando isso por toda a nossa vida. E às vezes a gente não se dá conta disso. Que eles vieram antes de nós, eles desbravaram coisas para que nós hoje estejamos aqui. Então, como não honrar esses antepassados, essas pessoas que vieram antes de nós, que são maiores do que nós? Você tem que entender isso. E quando você faz isso, você começa a abrir um outro caminho. A maioria das religiões orientais, elas fazem cultos direcionados aos antepassados. Muitos cultos, por sinal. Porque é uma forma deles agradecerem por estarem aqui presentes. Porque eles são o resultado de todos aqueles que vieram antes. Então essa é uma prática espiritual muito forte. E nós aqui dentro da arte sistêmica, a gente vai fundo nisso, sempre trabalhando com a criança interior, para entender esses meandros, porque a criança ela tem toda aquela pureza e às vezes a gente vai corrompendo essa pureza toda através da nossa existência, das coisas que a gente vai vivendo, vai vivenciando, vai se alimentando mentalmente, espiritualmente e fisicamente também. Então, é um momento para você parar e dar atenção à sua vida, ao seu espírito. O que você está negligenciando? Então, quando a vida começa a dar esses alertas, uma coisa acontece aqui, a outra ali, epa, você precisa se atentar. Em que parte da minha vida eu estou deixando de agir, eu estou negligenciando, eu não estou fazendo aquilo que eu precisaria fazer. E quando você entende isso, você passa a cuidar disso melhor. E não precisa necessariamente ir para a igreja, a menos que você queira, vá, faça. Se te faz bem, vá. Vá para o seu terreiro, vá para onde você sentir-se bem. O importante é que você pratique essas atividades espirituais. E essas atividades espirituais são a oração, a meditação também, de alguma forma, o silêncio. Dizem que a oração é quando nós rezamos e nos referimos a Deus, pedimos a Deus. E a meditação é quando a gente silencia e escuta o que Ele tem a falar para nós. Então, através dessas práticas, oração, quem é de novena, faz novena, quem é de fazer oração em casa, eu faço essa prática toda terça-feira, eu faço uma noite ecumênica, eu reúno vários manuscritos antigos, Bíblia, Evangelhos, e a gente faz uma leitura, eu reúno pessoas em casa, sempre estou com alguém fazendo essa oração. Isso já faço há muitos anos. Então, escolher um horário sempre numa semana onde você não vai falhar. É importante você ter essa disciplina, porque o plano espiritual gosta
dessa disciplina, que sejamos disciplinados com eles, que possamos dar atenção para eles e entender que eles estão ali nos ouvindo, apostos, para nos ajudar naquilo que a gente precisar. E não naquele momento só que a gente precisa. Ah, pelo amor de Deus, estou precisando desesperadamente do dinheiro para pagar o meu cartão, para pagar o meu aluguel, para pagar... Não. Você tem que ter essa conexão. E quando você tem essa conexão, quando ela é legítima, quando ela é verdadeira, honesta, você passa a entender que você não precisa mais ficar pedindo. E sim agradecer todas as bênçãos e as benesses que a espiritualidade traz para você. Então, gente, definitivamente, espiritualizar-se é um excelente caminho. Sempre levando em consideração que esses três aspectos, mental, físico e espiritual, eles precisam estar equilibrados e equalizados. Então, bons conteúdos, livros, música, filmes, sempre conteúdos que te elevem, que te edifiquem. O corpo, procurar ter uma alimentação saudável, sem alimentos processados, o mais rico em nutrientes que você puder, e manter atividades físicas diárias de preferência, onde você possa realmente manter todas as propriedades do seu corpo funcionando para o seu bem-estar. E o espiritual é tudo aquilo que você fizer na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, e que você fizer para você e para o outro, pelo outro, estará sempre dentro desse aspecto espiritual. E é lógico fazer as suas orações, as suas meditações, seja lá o que você acreditar. Então, gente, é como você vê as coisas. Não espere que a espiritualidade te dê um puxão de orelhas, te dê uma rasteira, para que você realmente fale, não, agora eu tenho que acordar. Não. Seja esperto. Desperte antes. Acorde. Saia da caixinha. E venha para um entendimento muito maior, que está além do que a sua consciência racional pode dimensionar. Então acredite, existe um ser espiritual dentro de você que está clamando para vir à tona, para se fazer ser visto. E você precisa dar essa visibilidade para o seu ser espiritual. Cuide disso, que eu tenho certeza que tudo na sua vida começará a fluir de vento em popa. E toda aquela situação de cabeça para baixo na vida vai voltar ao equilíbrio que era antes. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de se inscrever no nosso canal Arte Sistêmica. Segue a gente no Instagram também, Arte Sistêmica, Facebook, todas as redes, Arte Sistêmica está lá. Sempre com conteúdos sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e tantas outras coisas para fazer com que você evolua cada vez mais. Então, se você gostou, deixe aí nos comentários o seu grau de espiritualidade, o seu nível, se você está despertando, se você já pratica, se você é de alguma religião, se você já se interessou por isso, se você se interessa por isso, se você quer se interessar por isso, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler os seus comentários. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.